Elivaldo Barbosa. Vamos falar primeiro agora da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral na televisão já começou, Elivaldo Barbosa? Que análise você faz? Exatamente. Começou como previsto, Joelson. Exatamente o candidato à reeleição, o governador Wellington Dias, explorando ao máximo a ligação que tem pessoal e política com o ex-presidente Lula, que, aliás, essa não tem sido o Piauí não é exceção, não tem sido uma situação que ocorre só no Piauí. Brasil afora, os petistas estão colando as imagens, os candidatos majoritários do PT, à imagem do ex-presidente Lula. E, logicamente, que a oposição, com reduzido espaço de tempo, talvez um pouco mais para o tucano Luciano Nunes, aproveitando para conciliar propostas, mas, sobretudo, críticas ao governo do Estado. Ou seja, já começa aquecida, até movida pelo curto período que é destinado à campanha no rádio e na TV este ano, só 35 dias. Considerações sobre os programas eleitorais, Osmo Tavares? Joelson, além dessas observações acertadamente dadas pelo nosso Elivaldo Barbosa, eu diria também o seguinte: o que é que eu observei? Eu observei que todo mundo está dizendo que trouxe muito dinheiro para o Piauí. Eu queria saber, mas não disseram onde é que está esse dinheiro. Porque o Estado está em situação difícil, os municípios estão numa pindaíba financeira monstruosa. Também vi o VEIM novinho, né? O senador Elmano de camisa polo, todo arrumadinho para pedir voto para governador. E, enfim, foram essas assim, as anotações que eu fiz nessa estreia da propaganda eleitoral. Tá aí, então, as impressões de Osmo Tavares. E amanhã tem a propaganda para presidente da República. Aliás, o presidente Lula, apareceu muito nos comerciais ou na propaganda dos candidatos aí a deputado estadual, deputado federal e também a governador. Délio Rocha, o que esperar da campanha amanhã no rádio, da propaganda na televisão, da propaganda dos presidentes, candidatos a presidente? Olha, Joelson, pelas declarações dos presidenciáveis e pelos vídeos que já foram divulgados, a gente pode fazer um desenho mais ou menos aí do rumo que o horário eleitoral vai ganhar, o que os presidenciáveis devem apresentar a partir de amanhã. O ex-governador Geraldo Alckmin, que tem quase metade do horário eleitoral, ele deve aproveitar o tempo para lapidar a imagem dele, destacar os feitos durante o governo dele em São Paulo, deve também evitar de falar que o PSDB apoiou o governo de Michel Temer e certamente Geraldo Alckmin vai separar muita munição para despejar no deputado Jair Bolsonaro, com quem Alckmin vem tendo um confronto mais direto no estado de São Paulo, onde Bolsonaro vem batendo o tucano. Já o programa do PT, que é o segundo maior do horário eleitoral, deve destacar a imagem do ex-presidente Lula, deve fazer uma defesa e insistir que essa condenação dele é injusta. Muito provavelmente o PT vai aproveitar o primeiro programa, inclusive, para explorar aquela decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pede a participação de Lula na campanha eleitoral, e assim reforçar o discurso do PT de que o ex-presidente é um preso político. Já o Henrique Meirelles, do MDB, que tem o terceiro maior tempo no horário eleitoral, deve evitar falar que é o candidato do presidente Michel Temer, e certamente ele vai destacar os tempos de serviço que ele dedicou ao serviço público, sobretudo o período em que ele foi presidente do Banco Central, nos 2 mandatos do ex-presidente Lula, no período em que a economia brasileira ia muito bem. Já Álvaro Dias vai por outra estratégia, ele deve insistir naquela bandeira anticorrupção e é esperado para o primeiro programa dele, Joelson, o uso de imagens do juiz Sérgio Moro como um exemplo, como a figura de maior representatividade no momento em que o país se fala no combate à corrupção. Já o ex-ministro Ciro Gomes deve usar o seu programa de TV amanhã para falar daquela proposta que pretende tirar mais de 60 milhões de brasileiros do SPC. Ciro Gomes, então, deve dar mais detalhes dessa proposta, e os outros candidatos que têm menos
menos tempo no horário de TV, incluindo Marina Silva, que tem 12 segundos, e Jair Bolsonaro, que tem 8, esses candidatos devem aproveitar o horário no rádio e na TV, mas para fazer uma ponte com as redes sociais, mas para convidar o eleitor para que eles acessem as páginas pessoais dos candidatos na internet. Joelson. Tá aí então, Délio Rocha. Outra coisa, né, Délio? A campanha está aí no rádio e na televisão e alguns candidatos sequer visitaram todos os estados da federação, né? Pois é, Joelson. Olha, 10 estados brasileiros ainda não foram visitados pelos presidenciáveis. São Paulo é o estado mais visitado até o momento, desde que a eleição começou. E não é por acaso, São Paulo tem o maior colégio eleitoral entre todos os estados do país e é também a casa de boa parte dos candidatos. De todos os presidenciáveis, apenas Cabo Daciolo, do Patriota, que estava até quarta-feira num retiro espiritual, e o ex-presidente Lula, que se encontra preso em Curitiba, só esses dois ainda não passaram por São Paulo após o início da campanha deste ano. Agora, a região sudeste é a que concentra a maior parte da campanha, quase todos os candidatos passaram por lá, enquanto isso o norte e o centro-oeste aí estão aí recebendo pouca visita dos presidenciáveis. Agora tem alguns candidatos, Joel, que estão priorizando campanha em alguns estados, em poucos estados. É o caso de Jair Bolsonaro, que só visitou o Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Em compensação, Bolsonaro visitou muitas cidades de São Paulo, que é um reduto eleitoral do PSDB. Enquanto isso, outros candidatos aí vêm batendo muita perna. É o caso de Geraldo Alckmin, que já visitou as 5 regiões do país. Ciro Gomes também vem visitando muitos estados e chama a atenção o fato de um vice, Fernando Haddad, estar viajando muito também, já tem ido a vários estados, só que no caso de Fernando Haddad, ele faz isso na impossibilidade de Lula participar da campanha. E ele tem aproveitado essas viagens, Joelson, para pavimentar o caminho rumo à cabeça de chapa do PT, porque a tendência mais clara no horizonte de Haddad é essa, de ele encabeçar a chapa do PT com o PCdoB. Joelson. Bom, Nivaldo Barbosa, não chegam fisicamente, como disse o Délio Rocha, não fazem a agenda de campanha, mas chegam virtualmente através do rádio e da televisão, né? É verdade, tanto é que essa é uma fase da campanha muito importante, ela é considerada até mesmo decisiva, esse palanque concedido através da propaganda no rádio e na TV. Aliás, Joel, essa campanha que já começa aquecida, é discurso forte de lado a lado, oposição e governo, canelada para tudo quanto é lado, críticas, enfim. Mas tem hora que ela dá uma trégua, Zósimo, tem hora que ela dá uma parada, nem que seja em nome da religião, em nome de santo. Foi o que aconteceu, por exemplo, ontem à noite, lá no município de São Raimundo Nonato, em uma novena que faz parte dos festejos do santo padroeiro do município. Pois lá estavam coladinhas 2 chapas, a governista, à frente o governador Wellington Dias, e uma chapa oposicionista, tendo à frente o tucano Luciano Nunes. Nós recebemos esse registro, Joelson, que mostra exatamente essa situação lá em São Raimundo Nonato, em que a prefeita Carmelita Castro apresenta lá, está ali ao lado do candidato Wellington Dias, da candidata a vice, Regina Souza, do candidato ao Senado, Ciro Nogueira, e logo atrás, um passo só, olha aí, um passo só atrás está lá o ferrenho adversário da prefeita, o deputado estadual Edson Ferreira, com a sua chapa também, a chapa que ele apoia, Luciano Nunes para o governo do estado, Robert Rios e o Wilson Martins para o Senado. Ou seja, aí eles estão juntos e misturados. Nessa hora aí a campanha acho que dá uma esfriadinha, né? Também não dá pra menos. Por fileiras, né? Fileiras, a fileira da frente e a fileira aí se um der um passo para frente ou um passo para trás, eles se topam. Aí então, Zósimo Tavares, é preciso muito mais do que política, é preciso a religião para unir essas pessoas, esses grupos, essas lideranças que aparecem na imagem aí de Erivaldo Barbosa? Bem, quando entrega a causa assim ao santo, a gente pode esperar milagre, né? E é o que acontece geralmente nesses festejos. Bom, Zósimo, mas eu também queria aproveitar a sua participação para você falar para nós a respeito da substituição do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Isso não provocou sérios problemas na Justiça Eleitoral, afinal de contas tem a previsão do substituto, mas é um caso diferente, né? Um presidente que acaba não podendo exercer o seu mandato.
por causa da candidatura do irmão. Exatamente, Joelson. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Francisco Antônio Paes Landim, foi afastado do cargo pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ser irmão do deputado federal Paes Landim, do PTB, candidato à reeleição. Esse afastamento foi solicitado pelo Ministério Público Eleitoral. Claro que a gente entende o papel do Ministério Público, que é de fiscal da lei, mas eu imagino que isso se trata de um preciosismo jurídico. Porque se aqui no Piauí a gente for trabalhar desse jeito, não fica ninguém, que aqui todo mundo é parente. O que o Ministério Público Eleitoral tinha que ver é se o desembargador Paes Landim está dentro do padrão, se ele se desvia da função ou não no exercício da magistratura, no exercício da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que isso aí seria muito mais adequado. No próprio Tribunal Regional Eleitoral, tivemos há pouco tempo um juiz irmão de um deputado estadual, que era o doutor Walter Alencar, hoje candidato a governador, irmão do deputado Henrique Rebelo. E não houve nenhum problema por causa disso. O desembargador Paes Landim está sendo substituído por outro magistrado de grande gabarito, que é o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, vice-presidente da Corte, mas fica um problema aí. A Justiça se queixa sempre que falta mão de obra para tocar tantos processos que ela tem. E ainda se dá o luxo de afastar um presidente do tribunal, o presidente da Corte, por um problema desse tão irrelevante. Bom, mas isso não acaba protegendo também o presidente? Quer dizer, muita gente poderia levantar suspeitas desnecessárias, à medida que o desembargador Paes Landim dificilmente não ia tomar uma decisão injusta porque tem um irmão candidato. Em compensação, sabe como é que é política? As pessoas podem questionar a decisão baseada nesse parentesco. De alguma maneira, essa decisão não protege o desembargador? Joelson, contra a maledicência não há quem se proteja. Na hora que o desembargador, se viesse a fazer isso, o desembargador Paes Landim, se viesse a fazer isso, esse procurador que está aí, que pediu o afastamento dele, estava lá para ver onde ele se desviava e tomava as providências. O procurador Patrício Noé. Patrício Noé, exatamente. Que tomou a decisão, e até na entrevista que deu a Indira Gomes, disse assim, olha, então nada contra o desembargador. Estou falando porque a lei diz e eu vou lá e faço o pedido de acordo com a lei. E houve, de fato, na época em que o candidato Walter Alencar era juiz eleitoral e o irmão Henrique Rebelo era deputado estadual. Agora, para casos assim, Zosma, aí no caso, ele poderia se declarar suspeito especificamente nos casos que envolveriam o irmão, né? Mas foi o que o desembargador Paes Landim declarou. Ele disse, olha, todas as ações envolvendo o PTB e especificamente o deputado Paes Landim, ele estaria fora. Ele não ia ter nenhuma ingerência nesse pleito aí de deputado federal, por se considerar também suspeito, irmão do deputado e tudo mais. Mas ele achava que seria correto ele permanecer na presidência da Corte, porque é um pleito muito mais amplo e que o deputado Paes Landim não tem aí influência no geral. Ele é um candidato proporcional de um partido. E tem também as questões de natureza administrativa que o presidente deve dar conta de... Enfim, foi a argumentação que ele usou, até para não, de ofício, ele mesmo sair como se autoconsiderando suspeito para dirigir um pleito com o irmão, tendo um irmão como candidato. Bom, declarar suspeito não bastaria, Zosmo, só nos casos específicos? Talvez, né? Era assim que se esperava que acontecesse, porque são 5 eleições: presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E o que é o presidente de uma corte? Ele é o gestor, nem participa dos julgamentos, ele conduz os julgamentos, mas não vota, sai em caso de desempate. E naquelas matérias, naqueles processos, naqueles assuntos que fossem de interesse do parlamentar, irmão do presidente do tribunal, bastava que o presidente se afastasse do julgamento. Eu continuo dizendo que é um preciosismo. Eu sei que está na lei, mas é um preciosismo do Ministério Público Eleitoral. Ok, queria agradecer Zosmo Tavares, Délio Rocha, Elivaldo Barbosa. Muito obrigado a vocês, Délio e Elivaldo e Zosmo. Obrigado pela participação conosco aqui no Eleições 2018. Elivaldo Barbosa, por esta semana já era, né? Por essa semana já era. Vamos nos concentrar agora para o debate de segunda-feira.
porque segunda tem muito mais. Tem muito mais. Obrigado, Um abraço, Anivaldo Barbosa. Obrigado, Zosmo. Obrigado, Délio. Eleições 2018.